sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de refletir, né, a respeito desse mês tão importante, o Setembro Amarelo, né? A Lohana vai explicar um pouquinho mais aqui para a gente do que se trata o Setembro Amarelo, mas para nós, para a psicologia, para todos os psicólogos, né, para quem trabalha com saúde mental, esse momento ele é bastante especial. Então, quero agradecer todo mundo que tirou um tempinho, que se organizou para estar aqui com a gente, né, para escutar um pouquinho do que a Lohana ela vem contar aqui para a gente a respeito desse tema. Lohana está por aí? Aí, estou te vendo agora. Lohana, antes de mais nada, quero agradecer pela parceria. Sei que muitos já conhecem a Lohana, nossa parceira de longa data, né? Parceira aqui da Eucatur, já esteve conosco em vários momentos. Então, é sempre um prazer receber você aqui. Quero te agradecer muito, né, por ter aceito aí o nosso convite. Para quem não conhece, gente, vou apresentar inicialmente a Lohana e vou deixar depois ela contar um pouquinho mais. A Lohana, além de ser parceira, né, da Eucatur, de ser nossa colega também, psicóloga, é especialista, ela trabalha, né, com ênfase, ela tem a especialização e ênfase em prevenção e promoção de saúde mental, atua como psicóloga clínica e do trabalho, e em relação a essa temática, a esse tema, né, tão atual, tão preocupante também, é a pessoa que é referente. Então, quando surgiu esse momento, né, de trazer, de falar, de refletir sobre essa importância, sobre esse cuidado, a primeira pessoa que realmente veio à nossa cabeça foi a Lohana, né, nossa parceira. Então, Lohana, bem-vinda mais uma vez. Vou passar aqui para você conversar conosco, fique à vontade. Já conhece a maior parte da nossa turma, então, contigo, e aí, conforme for, pessoal, as dúvidas e tudo mais, a gente vai deixar, né, Lohana, para o final. Algumas questões a gente já foi encaminhando para a Lohana aí ao longo da semana, mas algumas dúvidas específicas vocês podem colocar aqui no chat que eu vou estar acompanhando, e no final da fala da Lohana a gente vai estar discutindo também, se sobrar um tempinho lá no final, ok? Ok. Laís, muito obrigada pela acolhida, obrigada por pensar em mim, né, para esse momento tão especial. Eu sei do cuidado que vocês têm aí com os colaboradores, e saber que eu fui pensada para esse momento me deixa muito orgulhosa, até porque eu tenho uma história muito significativa aí com o grupo, né?
Tem pessoas maravilhosas que acompanho, e é muito bom rever, estar com vocês, me sinto em casa, né? É um prazer enorme. E esse tema realmente ele é bastante pertinente, nós precisamos falar sobre isso, e começamos, né, já o mês tocando nesse ponto que é importantíssimo. O que a gente precisa pensar sobre o Setembro Amarelo é que a gente precisa sim falar, porém com responsabilidade. Então, essa ação ela faz todo sentido, porque quando a gente vai falar de pessoas, principalmente numa situação de fragilidade, né, que relacionada à ideação suicida, né, à questão da vida, da depressão, a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho para tocar nessa temática. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais desse tema. Como a Laís disse, algumas perguntas elas já vieram antecipadamente, eu coloquei aqui na minha apresentação, e no final a gente vai falando sobre as dúvidas que ainda ficarem. Eu vou projetar para vocês os meus slides, também depois, né, já encaminhei para o pessoal aí da Eucatur, podem compartilhar à vontade, e espero que seja de grande valia esse momento para vocês. Então, vou colocar aqui para vocês, primeiramente, um slide, né, início, que eu coloquei um girassol, bem bonito esse girassol, inclusive, e eu queria explicar um pouquinho por que ele está aqui, né? Então, o girassol, ele é uma planta que busca a luz, ele está sempre buscando a luz. Então, ele acaba sendo referência, inclusive, aqui, porque é uma das coisas que a gente pode ajudar o outro quando ele está na escuridão, quando ele não está mais conseguindo encontrar a luz. É ser a luz no caminho dele, é ajudar ele a encontrar essa luz, e é por isso, então, que ele se faz presente aqui nesse momento, né? E aí a gente começa, vou pular um pouco a minha apresentação, porque eu acho que eu conheço a maioria, a Laís acabou já falando também, né? Agradeço. Então, a gente vai começar aqui falando do porquê falar sobre isso. Então, vejam que dados alarmantes nós temos relacionados a essa temática. Então, tem um estudo da Unicamp que mostra que 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram em tirar a própria vida. Olha que alarmante que é, né? Porque nós temos 17% é bastante gente, e se a gente for olhar isso com mais critério, né? 4,8% chegam até elaborar um plano. Então, é muito delicado essa questão. Em muitos casos, a gente consegue evitar, se a gente tiver um contato, se a gente estiver próximo. No entanto, a gente precisa pensar na responsabilidade. É por isso que o Setembro Amarelo veio, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria se atentou a isso, percebeu que era uma crescente, nós estávamos tendo números ainda mais expressivos com relação ao suicídio, e resolveu que era hora de tocar no assunto. Era um tabu até então. Os próprios profissionais de saúde divergiam sobre a necessidade de falarmos, porque quando a gente fala sobre essa temática, a gente tem que ter cuidado para não ser gatilho. Quando as pessoas estão fragilizadas a ponto de pensar em tirar a própria vida, qualquer ação nesse sentido, se não tiver responsabilidade, ao invés de ser um suporte, um apoio, pode ser um gatilho, um incentivo para que isso aconteça. Então, precisou se pensar muito em como fazer isso com responsabilidade. No entanto, o que se identificou também? Até que as pessoas que têm depressão ou que estão, né, com ideação suicida cheguem a um profissional especializado, elas vão passar por um monte de gente. Elas vão acessar um amigo, o parente mais próximo. A nossa sociedade, infelizmente, ainda trata a depressão e até todos os outros transtornos psicológicos como tabu. Então, muita gente ainda tem medo, fica naquele mito de que é frescura, de que não é mimimi as emoções. Então, muita gente ainda fica sofrendo sozinho, não busca apoio, ou quando busca é por pessoas que não são da área da saúde, não estão preparadas.
Então, precisou pensar em como alertar essa rede de apoio, essas pessoas que estão mais próximas, para que elas possam acolher essas pessoas, encaminhar para os serviços especializados, ou mesmo identificar esse grito de socorro. Porque a pessoa que pensa em tirar a própria vida, ou as pessoas que acabam tentando, cometendo suicídio, ao contrário do que muitos dizem, né, um dos mitos é que a gente não... que quem fala não faz, né? É totalmente contraditório isso, porque quem pensa, pede socorro sim, grita antes. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos identificar que isso está acontecendo. Então, por isso, criou-se o Setembro Amarelo, esse mês dedicado a falar sobre a vida, sobre como a vida é importante, como ela vale a pena, que adoecer, que momentos difíceis podem acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso, mas que a esperança, a caminho, a uma rede de apoio e suporte que pode ajudar e que a vida vale a pena. Então, falando de números aqui, para se ter ideia da importância desse tema, então, número de vidas perdidas por suicídio a cada ano equivale a uma morte a cada 40 segundos. É a segunda maior causa de morte entre as pessoas de faixa etária de 15 a 29 anos. Em todas as regiões aí do mundo, né, 75% das mortes por suicídio em 2012 ocorreram em países em desenvolvimento, como o nosso. E olha que interessante, o número de vidas perdidas excede o número de guerras e tudo mais. Então, olha como é importante a gente tratar dessa temática, como é importante a gente olhar para isso, porque como é muito silencioso, como ainda é um tabu, às vezes a gente, quando não chega perto de nós, quando não está na nossa família, a gente nem para para pensar que é tão grande o número, que são tantas pessoas. A pandemia, ela escancarou isso de maneira absurda. Eu imagino que, mesmo quem nunca teve contato anteriormente com essa temática, percebeu um aumento, né, de pessoas que estão mais depressivas, que estão mais sensíveis, ansiosas, porque a pandemia ela acabou colocando as nossas emoções à flor da pele. Muitos dos nossos escapes, que são as formas que a gente tem para canalizar as nossas emoções, foram nos tirados, como, por exemplo, o abraço. O abraço, ele acalenta, o abraço dá suporte, as nossas saídas, onde a gente ia ficar com alguém, viajar, fazer coisas diferentes. De repente, tudo isso foi tirado de nós, e aí nós tivemos que lidar com as nossas emoções de uma hora para outra, e preocupados, com medo, com um inimigo silencioso, que a gente não sabe como combater, o que fazer com ele. Então, isso acentuou bastante. Então, esse ano, o Setembro Amarelo ainda tem um peso muito maior, que é a gente falar sobre essa temática no momento de pandemia. Os aspectos psicológicos, então, o que acontece? O suicídio, ele não procura a morte. Quem tenta se matar, ou quem pensa em se matar, não está querendo tirar a própria vida. Mas é um sofrimento tão profundo, é uma dor tão impossível de ser sentida, que é uma fantasia de que qualquer outra coisa pode ser melhor. E aí começa esse pensamento que vai ganhando força, que eu vou alimentando. Então, é sempre a última estratégia, né? O último plano lá. A pessoa nunca chega já de cara pensando nisso. Nós lutamos pela nossa vida. Nosso instinto primordial é de sobrevivência. A gente quer sobreviver. Então, quando chega nesse ponto, é porque a gente já está tão desgastado, já lutou tanto, já pediu tanta ajuda, já foi tão negligenciado ou se negligenciou em muitos momentos, que acaba vendo apenas essa saída para os seus problemas, para as suas dificuldades. Olha que epidemia silenciosa. Então, ao longo, né, aí a gente tem 17 pessoas, elas pensam, né, em se matar, 5 chegam a fazer um plano, 3 chegam a tentar e pelo menos uma acaba atentando contra a própria vida. Então, nós temos uma epidemia silenciosa. A gente fala da pandemia, do Covid, a gente vê quanto foi mobilizado o mundo parou para olhar para isso.
e lógico, guardadas as devidas proporções, porque são coisas diferentes, mas se a gente for olhar para os números dessa epidemia, é importante que a gente pare e dê um pouquinho mais de cuidado e atenção para essa temática. Então, como eu falava, a gente demorou um pouquinho ainda para tocar nesse tema, porque a gente tinha um pouco de receio. Nós temos esse livro, talvez alguns já tenham ouvido falar, né? Eu não tenho descendência alemã, se alguém tem aí me desculpa, porque eu não sei pronunciar corretamente aí os sobrenomes, mas é o efeito Wota, né? Esse livro de Goethe, ele foi lançado e percebeu-se que depois que esse livro foi lançado, muitas pessoas que liam esse romance acabavam atentando contra a própria vida, como é o caso do personagem do romance. Então, o que foi percebido? Que esse efeito, que hoje leva o nome do livro, ele acontece, são os gatilhos. E a gente viveu isso em outros momentos, como a série, né, que está ali também, a 30 Reasons Why, e também a Baleia Azul, Boneco Momo, que acabou girando por aí. Então, por isso que a gente tem tanto cuidado enquanto profissional de saúde para tocar nessa temática, para que a gente possa levar isso como uma conscientização e um suporte, e nunca como um gatilho, né? Alguns mitos e verdades que a gente tem sobre isso. Então, quem ameaça se matar não se mata, só quero chamar a atenção, acabamos de falar, né? Não é uma verdade, as pessoas dão sinais, elas pedem, é preciso levar a sério. Falar sobre suicídio incentiva, né? Então, não, conversar abertamente pode mostrar para as pessoas que a gente tem caminhos, que nós temos possibilidades. Quem quer se matar, vai se matar, né? A gente, às vezes, toca, né, nesse tema, e até às vezes banaliza de uma forma meio que menospreza, como se fosse, né, tá chamando atenção, tá fazendo drama, e é muito delicado, porque a vida do outro, a gente não sabe o que está se passando, quais os motivos, e mesmo que a pessoa, ela use isso, né, para que tenha um pouco mais de carinho, de atenção, de amor, já é por si só um indicador, poxa vida, então é só assim que eu consigo atrair, né, o carinho do outro, o que me faz ter que dizer isso. Então, é um indicador já de que esse sujeito precisa de um suporte, precisa sim de carinho, de amor, de atenção e de cuidado especializado. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Então, a gente sabe que o suicídio, geralmente, ele é multicausal, né? Então, pode vir associado à depressão, na maioria das vezes vem associado à depressão. A gente sabe que o fator genético, né, ter histórico na família pode desencadear também, né, isso mais futuramente, se não elaborado, se não bem tratado, se não bem acompanhado. Então, quando isso acontece, a gente precisa ter o cuidado de que essa pessoa busque a ajuda necessária e acompanhar que isso realmente aconteça e não achar que, deu tudo certo ali, passou e está tudo bem. E por que a gente vê que isso tem, né, acontecido aí, aumentado? O que está por trás de tudo isso? É importante a gente contextualizar o mundo em que nós vivemos hoje, o que tem acontecido, que tem feito as pessoas cada vez mais adoecerem, que a saúde mental está cada vez mais negligenciada, ao passo que a gente tem falado mais sobre isso, também estamos adoecendo mais, né? Ou será que estamos só olhando mais para isso? Então, são reflexões que a gente precisa fazer. E aí a gente tem, né, aí no contexto organizacional, inclusive, do trabalho, a gente falava muito sobre o mundo VUCA, né, a gente até explorou isso, eu explorei bastante com o pessoal aí da escola que participou comigo, que a gente chamava de MUVUCA, que era aquela coisa toda bagunçada, né, e aí pós-pandemia nós temos, né, ainda em pandemia e pós-pandemia, nós temos o mundo Bunny, que ele se apresenta aí como uma nova realidade que vem conduzindo os nossos comportamentos. Então, o que é esse mundo Bunny, né? Tem até aqui um paralelo dos dois para a gente perceber.
Então, ao passo que o mundo VUCA era volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a gente já estava se dando um jeito de se adaptar a isso, o Bunny, ele é frágil. Então, é um mundo que a gente não tem certeza, né? A gente não tem mais o chão para pisar. Isso ficou muito escancarado agora na pandemia. Todo dia era uma nova forma de conduzir as coisas, um novo decreto sair, a gente tinha que se repensar, reinventar, se analisar de novo, ver o que ia fazer. Essa sensação de fragilidade mesmo que nos colocou à prova, né? Quem somos nós e como é que um vírus tão pequeno ele nos afeta e como ele age, o que ele faz comigo, por que algumas pessoas evoluem mal, por que outras não. Então, nos colocou nessa condição de fragilidade e o mundo em si, né, repensou essa fragilidade. Um mundo ansioso, se a gente for conversar com os nossos amigos, parentes, tem alguém ali que está nesse momento de ansiedade, preocupado, é do ser humano querer um cantinho, querer um ninho firme, aconchegante, gostoso para voltar, para se sentir seguro, e aí a gente vai para um mundo onde a gente perde muito disso, porque tudo muda muito rápido, tudo acontece de forma muito rápida e isso exige de nós. Temos que dar respostas rápidas, temos que estar acompanhando o que o mundo está vivendo, o que está acontecendo, competitivo, extremamente competitivo. As nossas relações humanas mudaram também nesse sentido, nosso comportamento mudou bastante. Então, antes a gente esperava mais as coisas, a gente tinha o tempo para as coisas, hoje a tecnologia acelerou muita coisa, as próprias escolhas, elas vieram, né? A gente fala bastante daquela frase, né, que o mundo, com tantos canais, com tantas possibilidades, e a gente não acha o que assistir, que escolhas demais deixam as pessoas tristes. Então, esse é o mundo de hoje, em que eu fico monitorando se o outro leu minha mensagem, se ele já me respondeu, por que está online e não me dá retorno, por que eu mandei a pessoa, né, falei com a pessoa, ela ainda não me deu retorno, o que eu tenho que fazer para acelerar o meu progresso também, crescer na minha carreira, fazer as coisas acontecerem. Então, esse é o mundo que nos coloca numa ansiedade. Não linear, não temos caminho. Que caminho que eu tomo, carreiras, a gente falava de carreiras longas antigamente, de se aposentar, de fazer, né, de ter uma estabilidade. Essa palavra estabilidade, ela era tão em alta, tão na moda, a gente buscava tanto. E agora, o que é estabilidade? Onde eu encontro essa tal estabilidade? É possível ainda? Então, a gente não tem mais esse caminho pronto e esse norte. E incompreensível. Nós temos muita informação acessível. Qualquer coisa que eu pergunte para vocês agora, em 2 tempos, todo mundo vai checar aí nas redes sociais, vai procurar e vai ter resposta. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo fazer com que essas informações, elas casem, elas nos deem certeza, a gente se compreenda, a gente converse, dialogue um com o outro. Estamos cada vez mais, parece que em caminhos opostos, ruindo, partindo ao meio, né? Essa sensação que a gente tem em todos os campos, em todas as situações. Então, o Bunny também ele apresenta muitas perspectivas, porque ao passo que temos, né, esses desafios, a gente também tem que se reinventar, né? Trazer a resiliência, a paciência, muitas vezes, se autocentrar, cuidar da nossa saúde, desenvolver algumas competências que vão ser necessárias nesse processo. No entanto, nesse primeiro momento é desafiador. Eu costumo falar que a gente precisa pensar nas batalhas que a gente quer lutar. Num momento como esse, né, numa pandemia, onde tudo nos coloca em xeque, eu tenho a sensação que a gente tinha que pedir para o mundo dar uma pausa, igual estava na música ali, quando a gente estava esperando aqui para entrar na live.
Se a gente combinasse bem direitinho, a gente podia dar 2 dias de folga para o mundo inteiro, para tentar se refazer um pouco, para ir dormir, descansar, parar de pensar no que vai acontecer, em como vai ser amanhã e o que é que a gente precisa fazer, para todo mundo poder se resguardar, poder cuidar de si. Obviamente, não é possível, né, não em contexto geral, mas eu acredito que cada um de nós tem essa autorresponsabilidade de olhar para si mesmo e ter essa compaixão, de escolher as batalhas que eu quero lutar, de escolher as frentes que são necessárias agora, e tá tudo bem se em algum momento eu precisar soltar alguma coisa. Nós criamos essa consciência em algum momento de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ter resposta para tudo, e que se a gente não fizer isso, alguém está fazendo e vai me alcançar, ou vai me passar, ou vai ser melhor do que eu, e isso está nos deixando doentes, porque é totalmente desumano querer que alguém não sinta, não veja, não se sensibilize com as coisas que estão acontecendo. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de dar uma parada e olhar e falar, calma, eu também consigo parar um pouco, eu mereço parar um pouco, olhar para mim, me agradecer por tudo que tenho feito, pelas dificuldades que tenho passado e tenho bravamente lutado todos os dias, em alguns momentos saí vitorioso, em outros com a sensação de fracasso, mas está tudo bem. Então, isso é um pouquinho do nosso contexto aí do mundo, para a gente entender o porquê que a gente está adoecendo tanto. Somado a isso, ainda vem a questão dos mitos, dos tabus aí, dessa dificuldade que a gente tem de olhar para nós mesmos e dizer, calma, tá tudo bem, a gente pode adoecer também, a gente pode se frustrar, ficar triste, a gente lida muito bem com a dor física. Nunca vi ninguém ficar, né, tão em negação assim quando tem uma dor, quando tem uma gastrite, quando tem uma enxaqueca. A gente aceita que o nosso corpo vai em algum momento ter alguma dificuldade, busca a solução e pronto. Agora, com a questão psicológica, a gente luta tanto contra aquilo, parece que ainda não assimilo que eu posso, né, que eu mereço, inclusive. Sentir. É como se a gente não se desse o direito de ser humano. Eu sofro, eu perco pessoas que eu amo, eu vejo coisas difíceis acontecendo, eu vejo um mundo que está ainda incerto e eu não posso me ressentir disso? Como assim? Isso é tirar de nós o direito de ser humano. E eu sempre falo para os meus pacientes na clínica, quando existe muita autocobrança, quando eles ficam, como eu falo, com o chicotinho do flagelo, batendo em si mesmo porque não fiz, porque fiz errado, eu sempre falo para eles assim, e se fosse com outra pessoa que você ama, que respeita, que admira, com um parente seu, você falaria para ela tudo isso? Você acha que ela tem culpa mesmo? Geralmente a resposta é não, claro que não, todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem direito... Opa, mas o que me faz então ser mais compassivo com o outro do que comigo mesmo? Então, será que não estou sendo muito exigente? Será que não estou sendo muito crítico comigo mesmo? Bem, uma das perguntas que vieram aí, né, do grupo, foi com relação à depressão, né? Como é que a gente identifica, né? Como é que a gente ajuda, se nós não formos psicólogos ou profissional de saúde, né? Como é que a gente faz? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui é que nessa era de muito conhecimento, todos nós estamos nos sentindo muito donos dos conhecimentos. A gente acha que sabe um pouquinho de cada coisa. E, de fato, né, a gente tem contato, é bacana, a gente pode estudar sobre tudo, a gente tem direito a ter informação. No entanto, quando se trata de vida, quando se trata de pessoas, a gente não pode ter a pretensão de tomar esse conteúdo, de se apropriar desse conteúdo de uma maneira apenas num contexto pequeno. Então, é muito mais macro, o ser humano, a mente, os transtornos, eles são, nós somos uma caixinha de surpresas, é muita coisa, é necessário anos de estudo para a gente entender algumas questões. Então,
o que a gente precisa é tirar de nós a necessidade de sair diagnosticando, falando, né? A gente pode saber quais são os sintomas para a gente ficar alerta, para a gente orientar, para a gente acompanhar, para também encaminhar. Mas é muito complicado quando a gente sai diagnosticando. Eu já vi pessoas que dizem, acho que você está depressivo, né? Acho que você é toque, porque a pessoa é meio organizada, a gente já sai falando. Ou porque a pessoa estava de mau humor, melhorou, lá o bipolar. Isso é muito sério, né? Porque são transtornos que são que quem vive, quem passa por eles, sofre muito, né? E não é banalizando assim que a gente ajuda. E aí a gente acaba criando uma barreira no outro. Ou você está dizendo que eu estou doente? Então, não é isso, né? A gente vai entender, então, quais são os sintomas aqui, mas não para fazer esse tipo de diagnóstico, mas sim para ficar atento e acompanhar. Então, uma pessoa com depressão, ela vai ter, né, uma mudança de humor aí bastante drástica. Então, geralmente, a gente vê uma apatia, né? O brilho nos olhos dessa pessoa, ele some. Então, quando a gente está bem atento, quando a gente conhece as pessoas, né? Quando a gente começa a conviver bastante com elas, a gente começa a perceber, opa, fulano é assim, ele gosta disso. E aí, de repente, a gente vê que um dia a pessoa chega diferente. Um dia só não é o suficiente, mas se a gente vai acompanhando, vai prestando atenção, vai vendo que, né, mudou completamente o jeito dela, aquele brilho no olho, né, a gente já não enxerga mais aquela pessoa brilhando, o semblante dela já muda, geralmente acompanha, as nossas emoções acompanham o corpo, nós somos uma integração, corpo, mente, alma, né? Então, a gente vai acompanhando. Então, geralmente o semblante cai, fica mais triste, aqui a gente se arca mais também, aquela pessoa tem dificuldade no enfrentamento. Aí nós temos os pensamentos negativos, que às vezes vêm de falas também, né? De não aguento mais, tá muito difícil. Temos que cuidar, porque são frases que às vezes nós também usamos de uma maneira mais, né, solta, mas para dizer que está cansado e tudo. Então, não é só aquilo, é um contexto todo. Então, faltou brilho no olhar, percebeu que a pessoa está com uma baixa autoestima, era confiante, não é mais confiante, desleixo com a aparência, né? Antes, né, era toda cuidadosa, daí deixou de se cuidar, deixou de olhar para si mesmo, começa a se isolar, não quero mais ter contato, não quero mais ficar falando com ninguém, prefiro meu cantinho. Às vezes tem choro, né? Às vezes eu começo a expressar isso, né? Sai. Mudanças de comportamento, a pessoa era calma, ficou irritadiça, começou a achar defeito em tudo, fica nervoso, né? Sai por aí brigando com todo mundo. Perda de energia, então não tem mais força para realizar o que geralmente realizava. E as tarefas simples do dia a dia, aquelas que eram normais, também passam a ser difíceis, como tomar banho, escovar os dentes, preparar um alimento, arrumar a cama, ou mesmo no trabalho, as coisas que geralmente aquela pessoa fazia com uma mão nas costas, você percebe que já não é mais dessa forma. O que é importante? Ressaltar que nem todo mundo reage da mesma maneira. Algumas pessoas conseguem viver, né, no dia a dia, transitar pelos papéis que ela exerce, até com certa normalidade, sem tantas mudanças assim. Esses casos, eles são ainda mais difíceis de detectar. Por isso que eu falo que essa ansiedade que a gente tem, às vezes, atrapalha um pouco isso. Porque na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo para olhar para o outro. E às vezes a mudança ela é sutil. Então é muito importante, né, que a gente se demore a olhar mais para as pessoas. E que a gente se demore a olhar mais para nós também. Porque às vezes a gente está adoecendo e nem percebeu ainda. Então, como é que o meu estado de ânimo está? Como é que eu estou encarando as coisas? Se é uma coisa muito pontual, relacionada mesmo a uma baixa de energia por conta de férias que às vezes está chegando, né? Ou porque aconteceu alguma coisa na minha família e que eu estou, ou comigo, que eu estou superando. Ou se eu percebo que, nossa, pera lá, talvez eu esteja em processo de adoecimento.
E aí nós temos que ser os primeiros a olhar para nós com carinho, se tratar com carinho, cuidarmos de nós. Os 4 Ds de alerta aqui, né? A depressão, o desespero, a desesperança e o desamparo. Geralmente, né, uma pessoa que tem ideias de ação suicida, ela tem presente essas 4 letrinhas aí, esses 4 Ds. Então, é um cuidado a mais, né? É um momento em que a gente pode ligar o alerta mesmo e, pera lá, senta aqui, se demorar, olhar para essa pessoa mesmo. As frases de alerta, né? Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, né? Eu já vivi uma situação que eu fui dar parabéns para uma pessoa conhecida, próxima, e aí falei, né, era aniversário, falei, muitos anos de vida. Ah, nem precisa ser tantos anos assim. Pera lá, né? Então, vamos voltar. O que é o normal? Que a gente queira viver bastante se a vida tá boa. Se eu falo isso, opa, já é um sinal de alerta, né? Eu preciso parar, olhar. E nesse caso, como era alguém que eu conhecia, eu conversei. Mas veja como a pessoa ela vai dando sinais nas coisas mais simples. Se a gente deixa passar batido, parece uma coisa, foi, né? De momento, né? Então, tem que ter esse cuidado para olhar mesmo, para ouvir, né? E aí, o que a gente pode, então, fazer pelo outro? Se eu percebo uma mudança de comportamento, se eu percebo esse desespero, uma desesperança, essa sensação de desamparo, né? O que eu posso fazer? Então, veja, aqui tem algumas dicas muito simples, que se a gente conseguir colocar em prática com efetividade, a gente já faz bastante. Então, a primeira delas é o ouvir. Então, nesse mundo acelerado, nessa correria que a gente está, então, será que a gente ouve mesmo? Será que a gente ouve e compreende, tenta entender, pelo menos, o que o outro está me dizendo? Ou será que a gente ouve naquela tentativa de se livrar rápido da situação, porque eu já tenho 1001 outras coisas para fazer? Ou já ouço naquela nossa tentativa de responder alguma coisa e não naquilo que o outro está querendo me trazer? Ou ainda, quando a gente está muito carregado de nós, a gente ouve o outro já pensando em falar de nós mesmos. Isso é um movimento que tem acontecido bastante, porque quando tem muita gente fragilizada, às vezes está um mais necessitado que o outro, então o outro até vem pedir ajuda, mas aí eu já não estou legal também, então eu acabo devolvendo mais a minha carga. E aí nenhum escuta o outro e fica naquela, ninguém se escuta. Ouvir hoje, eu digo que é um sinal de respeito. Aquela situação, né? A gente passa, diz bom dia, tudo bem, e nem para ouvir o bom dia do outro, a gente já está lá na frente, já está pensando em outra coisa. Aconteceu aqui esses tempos atrás, uma colega minha estava atendendo aqui na clínica, era um paciente novo dela, e eu saí, passei pela recepção, vi ele, falei, boa tarde, tudo bem? E já estava entrando na minha sala, de repente ele fala, boa tarde, não estou bem não. Eu, opa! Vamos voltar então, conversar com essa pessoa, porque por acaso ele teve coragem, que bom que ele teve coragem, né? Depois, claro, ele foi acolhido pela colega que estava atendendo e tudo mais, mas olha só, nem todo mundo faz isso. Na maior parte das vezes a gente já responde que está bem só por educação, porque teoricamente o outro nem tá te perguntando mesmo, ele também está fazendo isso só por educação. Então, esse ouvir, na essência, é isso. Agora, no Setembro Amarelo, eu vejo um monte de gente colocando nos status, né? Se você tiver dificuldade, se você estiver passando por alguma coisa, me chame. Eu acho muito bonito, né, de forma alguma quero desencorajar as pessoas a fazerem isso. Mas quando a gente faz isso, a gente tem que estar disposto a realmente fazer, acolher. Porque vem, né? A gente sabe quem atende na clínica, quem atende, às vezes até na parte organizacional, aí eu sei que as meninas, até a gente vai falar sobre isso depois, tem o suporte aí, quando a gente se coloca à disposição do outro, e se ele está precisando, ele vai vir mesmo. E aí eu tenho que pensar, eu estou preparado para receber essa demanda? Eu estou bem também para fazer isso? Porque primeiro, antes de tudo, antes de eu poder dar suporte para o outro, eu preciso estar bem. Então, talvez eu precise dar um passinho para trás, né? Espera lá, Setembro Amarelo, mês de prevenção, vamos olhar para a minha saúde mental primeiro?
né? Não que eu esteja com ideação suicida, nada disso, mas se eu não estou bem ainda psicologicamente, é hora de eu cuidar de mim, para daí eu poder cuidar do outro. Agora, se eu ofereço, estendo a mão e depois eu não dou conta de ajudar, talvez eu esteja criando mais uma situação para o outro, mais um desamparo para o outro, né? O acolher sem julgamento. Então, a gente fala muito do tabu, do mito, e como é um mito, né? Ainda essa parte dos transtornos psicológicos. Algumas pessoas, e eu vejo assim que tem um crescimento, né? Nos últimos anos, a gente teve uns ganhos maravilhosos nesse sentido. A gente não falava tanto no tema, hoje a gente fala, já está, né, bem melhor. A gente vê as empresas como a Eucatura aí com, né, um exército aí de psicólogas apoiando, eu acho isso brilhante. Então, a gente já está evoluindo muito. No entanto, ainda tem as suas pequenas coisinhas aí, algumas pessoas que ainda não compreendem bem. E se você for uma dessas pessoas, tá tudo bem que você ainda não compreenda totalmente. O que não podemos é projetar no outro nosso julgamento. Então, se eu não posso ajudar, eu também não posso, pelo menos não atrapalho. Então, essas, né, aquelas frases que às vezes a gente usa, de isso é falta de Deus, isso são pessoas fracas, né? Ah, é covarde quem faz isso. São frases tão sem sentido. Quem conhece da temática, quem acompanha, quem estuda, sabe que não se aplicam de forma alguma. Né? A religiosidade, ela é importante na vida da pessoa, se fizer sentido para ela, mas não tira, né, o fato de que ela pode adoecer. Né? A nossa doença física não acontece da mesma forma, mesmo que você seja uma pessoa religiosa. O adoecimento mental também pode acontecer, não é porque a pessoa não é religiosa ou qualquer outra situação. A mesma coisa, a fragilidade, não é porque a pessoa é fraca. Eu sempre brinco, né, que quando a gente come aquela carne gordinha, né, aquela picanha com aquela gordurinha todo final de semana, com a cervejinha por um longo tempo, é bem possível que a gente adoeça, né, uma gordurinha no fígado, um colesterol alto. E quando isso acontece, mesmo que a gente saiba que os hábitos, as escolhas, o comportamento dessa pessoa contribuiu para o adoecimento dela, mesmo assim a gente não julga, né? A gente acolhe, poxa, a pessoa adoeceu, ela queria ter uma vida boa, ela estava aproveitando a vida e infelizmente foi consequência ali das escolhas dela. E por que quando o adoecimento mental, que também não é uma escolha da pessoa, mas que acontece e ela não pede para isso, vem, a gente se acha no direito de julgar. Então, é totalmente inapropriado que a gente faça isso. Então, se eu não conseguir ainda entender e compreender, que eu ao menos não atrapalhe. A aceitação incondicional, né? Então, aceitar o caminho do outro, aceitar o outro como ele está naquele momento, aceitar o sofrimento dele, não querer mudar, né? Ei, se anima, vamos, bola para frente. Ah, você é tão bonita, tem uma vida perfeita, por que tá assim? Né? Não é escolha da pessoa e não está ligado a isso. Então, a gente aceitar que a condição dela naquele momento é essa e que o que eu posso fazer é dar apoio para que ela fique bem, não julgar e fazer esse tipo de comentário. E aí vem um ponto importante, que é o avisar alguém da família, né? Então, dá aquele toquezinho, com jeito, né? Não sair se desesperando, viu? Acho que o teu filho vai se matar, eu acho que tua filha vai se matar, né? A gente não faz isso porque a gente coloca todo mundo numa situação de extrema dificuldade e tudo mais, mas chama, né? Fulano, acompanhei o teu filho, acompanhei tua filha, teu esposo, tua esposa, né? Você trabalha comigo, a gente tem um contato bacana, eu tenho notado algumas mudanças de comportamento, né? Tem sentido ele um pouquinho mais triste, mais desmotivado, tá assim em casa também, você também tem percebido, como é que tá? E aí você já vai entender se de repente lá do outro lado também já existe essa preocupação, se já foi feito alguma coisa nesse sentido, se não tem, né? Deixa aquela, olha, estou preocupada realmente, você não quer conversar, né? Tentar entender melhor o que está acontecendo, de repente oferecer uma ajuda. Então, a gente pode, deve fazer isso também. Se for escancarado, né? Se a pessoa sinalizou que ela tem
que ela quer atentar contra a própria vida, aí também é importante acessar toda essa rede e dizer sim, né? Olha, então, nesse caso ela trouxe essa fala, me preocupa, acredito que é importante dar uma supervisão e procurar o serviço especializado, né? Para a gente também garantir que essa pessoa tenha todo o suporte que ela precisa. E aí perguntar, às vezes as pessoas falam assim, oh, Hanna, mas eu vou falar com uma pessoa, e o que eu digo, né? O que eu falo para essa pessoa? O que eu posso falar? E não é o que a gente vai falar, o que a pessoa precisa é de carinho, de amor. E aí a gente pode usar o nosso ombro, o nosso ouvido e perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, a gente dá para o outro o direito de dizer, porque a gente aprendeu errado como ajudar. A gente, quando pensa em ajudar alguém, a gente sai fazendo as coisas. E isso não é ajudar, isso é fazer o que a gente acha que é melhor para o outro. Agora, se eu quero ajudar mesmo, eu tenho que ouvir dele. O que é que te ajuda nesse momento, nesse caso? E aí avaliar as possibilidades, se é uma coisa que está ao meu alcance fazer, se não é, buscar quem possa e dar todo o suporte. E encaminhar para o serviço especializado. Então, sempre aquele cuidado, né, Will? Tem profissionais que podem ajudar, você já pensou em procurar alguma ajuda, algum apoio? Se é dentro da empresa, aí vocês têm uma rede de suporte, né? Então, já pensou em buscar, né, os nossos profissionais, estão lá para isso, né? O apoio social está aí para isso, então busque. E aí essa frase que eu gosto muito, que diz assim, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las, né? Até nem está aqui, mas essa frase é da Madre Teresa, e ela é faz muito sentido nesse caso. Então, às vezes é difícil de compreender as pessoas, né? Às vezes é difícil de amá-las, porque a gente fica no julgamento, a gente precisa tirar o julgamento da frente para a gente conseguir se conectar e amá-los. Temos também, né, esse suporte aí, o CVV, Como Vai Você? Então, é o Centro de Valorização de Vida, que ele foi criado como suporte justamente para as pessoas que têm ideação suicida. Então, ele tem vários canais, desde o canal ali do 188, né, que é para ligar, e-mail, chat, né, ele garante total sigilo, e ele foi criado, né, e ano passado foi aprovado uma lei em que ele é gratuito, inclusive. Então, em todas as cidades, eles preparam pessoas, voluntários, leigos, inclusive qualquer um de vocês pode ser voluntário de CVV, se tiver disponibilidade para fazer o treinamento, para disponibilizar uma carga horária aí, da sua vida para fazer isso. E essas pessoas, elas recebem todo o suporte e treinamento necessário para quando alguém entra em contato por uma dessas linhas, acolher de maneira mais responsável possível e dar a tratativa correta. E o encaminhamento psicológico, né? Então, nós temos algumas assistências básicas aí, que vêm do SUS, as UBSs, os CAPs, o CASME, as clínicas escolas, né? A nossa cidade aqui, eu sei que tem gente de todo lugar, né? Da Eucatur, mas aqui em Cascavel a gente tem várias universidades, várias faculdades que prestam serviço, inclusive a FAG tem, né, muito bacana. Então, a gente tem essas possibilidades de encaminhamento para um desses serviços, né, principalmente quando, às vezes, a pessoa não tem ainda como pagar, né, como poder ter acesso a esse serviço. E na Eucatur, mais uma vez, né, eu friso que tem esse projeto maravilhoso aí, em cada unidade a gente tem alguém, uma das profissionais disponíveis aí para apoiá-los. Depois eu vou passar certinho aqui para vocês. E por você, o que fazer? Né? O que a gente pode fazer por nós? Porque, como eu disse, o adoecimento psicológico, ele não é uma coisa que está limitado a alguma situação específica, todos nós podemos passar. Então, trouxe aqui, né, algumas coisinhas que a gente pode fazer nesse Setembro Amarelo, rotinas de autocuidado, né? A vida fica mais leve quando a gente tem alguém. Então, quem são as suas pessoas de suporte? Aquele amigo, amiga, pai, mãe, esposo, esposa, filho, né? Aquelas pessoas que a gente ama, às vezes aquele amigo que eu não vejo há muito tempo,
né? Entrar em contato, trocar uma ideia, desabafar. A gente precisa do outro, nós não somos uma ilha. Aquele bichinho carinhoso, né? Tem o cachorrinho, o gatinho, né? O pet, que é tão bom, né? Tão benéfico para a nossa saúde emocional e que nos ajuda muito também. Um amigo para conversar pessoalmente ou videochamada. Então, vamos utilizar das tecnologias. A gente está utilizando aqui, como é bom a gente utilizar desses meios para coisas positivas. Então, não vamos ficar só com a comparação de vidas, que às vezes nos coloca para baixo, que faz a gente ficar se sentindo mal, ou com essa procura desenfreada, né, de estar toda hora nas redes alimentando alguma coisa, fazendo alguma coisa, mas vamos utilizar também de forma positiva. Um livro que te ajude a viajar, mesmo sem sair do lugar. A galera que está aqui, que foi das minhas turmas aí da escola, sabe quanto incentiva a leitura, né? O livro, ele é um companheiro incrível, que te leva para viajar sem sair do lugar, que te dá repertório, que é um companheiro mesmo. Então, é uma dica também para que a gente possa se nutrir de coisas boas. A gente alimenta a alma assim como a gente alimenta o corpo. A gente escolhe o que vai comer, e aí, conforme as nossas escolhas, a gente também vai colhendo os resultados disso. E a mente é a mesma coisa. Conforme eu vou me alimentando de coisas boas, a mente vai florindo. Se eu me alimento de coisas ruins, daqui a pouco eu percebo que meu coração está cheio, lotado ali de coisas negativas, aquele palavrão que começa a sair atordoado, né, para todo lado, ou a gente já fica mais agitado, irritadiço. Então, cuide do que você está alimentando a sua mente. Delicioso café, o chocolate quentinho, né? A gente pode procurar sempre aquilo que faz bem para nós. O que é, né? Para mim pode ser o café, para você pode ser o chocolate, um vinho, né? Uma série da Netflix. O que para você é prazeroso? Busque, tente, veja, se conheça, avalie o que é para você uma rotina de autocuidado. Um psicólogo para chamar de seu, né? E te ajudar. Então, não tire da sua cabeça que a gente só procura ajuda quando adoece. Às vezes a gente precisa cuidar da prevenção, do antes. E nesse momento, inclusive, né, é tão bom a gente ter alguém para ir lá, falar, não se sentir julgado, se sentir acolhido, alguém que está ali só para você. E dar atenção para a pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. Então, lembre-se de se tratar bem e cuidado com o que você tolera. Você ensina os outros como te tratar. Então, se a gente permite que o outro faça o que ele quer da minha vida, que me desrespeite, que grite comigo, que cometa algum tipo de agressão, seja física, psicológica, ou mesmo quando me distrata, me desmerece. Quando eu permito que o outro faça isso, de certa forma, eu também estou me desmerecendo, me distratando, deixando de cuidar de mim. Então, a gente deve lembrar de que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos dignos de respeito, de carinho, de cuidado, como qualquer um. E da forma como eu trato o outro, o mesmo carinho que eu dou ao outro, eu também preciso dar a mim. A mesma compaixão que eu tenho com o erro do outro, eu preciso ter comigo também. Então, algumas diquinhas finais aqui. Não deixe de lembrar das suas pequenas vitórias. Essa semana teve um dia que eu cheguei em casa e eu estava cansada, acho que foi segunda ou terça-feira, e eu pensei, nossa, que sensação de que eu não fiz nada. E aí eu comecei a fazer recapitular o meu dia e eu olhei e falei, nossa, quanta coisa eu fiz. E a sensação que a gente tem às vezes é de nadar e não sair do lugar. Então, se a gente não cuida, a gente fica com a sensação de derrota, mesmo tendo feito tanta coisa. Então, lembre de celebrar suas pequenas vitórias. Faça um resgate do teu dia. O que eu fiz nele? Adote rotinas de autocuidado, coisas que são prazerosas para você, né? O que eu posso fazer para que meu dia seja melhor? Livre-se do peso de dar conta de tudo, de não errar, de parecer perfeito. Quando a gente tira de nós a necessidade de ser perfeito, nossa, como a vida fica mais leve.
né? Tá tudo bem errar em alguns momentos, tá tudo bem a gente ter aqueles pequenos defeitinhos, a gente olha para eles e pensa o que fazer, se eu vou aceitar, desde a questão física até a questão emocional. Aceito, faço alguma coisa com isso, o que eu vou fazer? Mas o primeiro passo é a gente olhar para isso sem medo, sem ficar lutando contra ou querendo parecer que está tudo perfeito. O erro, ele é necessário, ele nos ajuda a acertar. Aprenda a dizer não. Então, quantas vezes a gente fica dizendo sim, 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 sim para tudo? E é aquela história, né? Quando a gente só diz sim, né? Quando a gente não diz não, o teu sim não serve de nada. Ele perde valor. Então, a gente precisa aprender a se posicionar, precisa aprender que nem tudo eu preciso fazer, nem tudo me cabe, e que eu posso e devo me posicionar. Respire. Vocês têm respirado? Ainda mais com as máscaras agora, né? A gente está respirando tão mal, porque é sempre sufocante, né? Na correria. E aquela respiração verdadeira, prazerosa, aquela que coloca, né, a nossa cabeça no lugar, que baixa a tensão, um pouco a gente faz. E viver no momento presente. Estou aqui pensando que devia estar em outro lugar, estou no outro lugar pensando que eu devia estar aqui, estou em casa pensando no trabalho pensando em casa, e não estou nenhum dos dois, na verdade, nem estou aproveitando. Então, esteja onde você está e aproveite o que você estiver vivendo. Pare de olhar, seguir ou estar com o que não te faz bem. Amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, perfis que não te fazem bem, tá tudo bem. Se você precisa nesse momento, se você ainda não dá conta de olhar aquilo sem te machucar, deixa de seguir. Quem sabe um dia isso não vai fazer mais diferença na tua vida e você volta. Mas agora, para que se colocar numa situação dessa? Então, a gente às vezes fica remoendo, voltando a situações que não são legais. Então, deixa de lado. Parar com essa necessidade de comparação. A única comparação válida sou eu comigo antes, ontem, um ano atrás, há um tempo atrás. E praticar um hobby ou atividade física. É bom a gente ter uma coisa que nos identifique, né? Eu gosto disso, eu faço isso, eu pertenço a isso. E a atividade física, gente, é uma grande aliada para a saúde mental. Tanto para o alívio de tensões, de ansiedade, de depressão, para a saúde física e para a saúde mental. E aí, para finalizar, eu trago essa frase aqui que eu amo, né, que é do Padre Fábio, independente aí de religião, qualquer coisa, admiro ele enquanto uma pessoa, um grande escritor, que é o que ele é também. Então, gostaria de lhe agradecer pelas inúmeras vezes que você me enxergou melhor do que eu sou, pela sua capacidade de me olhar devagar, já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais. Então, que a gente possa, né, começar a olhar de uma forma mais demorada para o outro. Ele é tão rico, tão grande, tão bonito, tão cheio de histórias, é uma pessoa tão importante para alguém, para ele mesmo, e às vezes a gente olha com tanta pressa, no julgamento, sempre olhando o que é difícil, o que é ruim nele. Vamos demorar a olhar e procurar aquilo que é bom também. Então, que você olhe devagar aí por quem passa por você e olhe devagar para você também. Então, esse é o que eu tinha aqui, né, de material. Agora eu vou deixar aqui aberto também, para se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Lohana, muito obrigada pela tua fala. Vou parafrasear a Luciana Soria, né, nossa psicóloga aqui também do apoio psicossocial, que ela disse que quando a gente escuta, dá cada vez mais orgulho de ser psicólogo, e é verdade. Escutar uma fala de alguém assim que tem tanta propriedade, que fala desse assunto com uma leveza. Quando eu olhei aqui, falei, meu Deus, 1 hora já, né? A gente poderia ficar muito mais trocando aqui esse conhecimento e te escutando. Então, é um assunto bem importante, eu destaco o que você trouxe, né? E em especial esse cuidado que você preparou aqui para a gente. Porque muito além de eu querer fazer algo pelo outro, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso estar preparado para dar suporte para os outros, e muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Tem uma frase sua também que eu adoro, que é: o campo do outro é o campo, né, muito cuidadoso. Então, o universo do outro, a gente precisa ter muito cuidado para tocar. E a gente precisa estar preparado para isso.
Então, eu vejo que isso é essencial, né? Não é à toa que enquanto, né, psicólogos, assim, a gente estuda tanto, a gente não para de estudar, porque cada ser humano ele é único, ele tem as suas necessidades, não existe uma receita pronta, não existe dizer, né, faça isso que vai curar a tua depressão, ou toma isso aqui que vai resolver. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. E foi muito legal você trazer isso em especial, assim, na sua fala, né? Dessa responsabilização. Então, o nosso cuidado para que eu também consiga ser assertivo no olhar para o outro, né? Então, quero te agradecer muito, olhando aqui também pelos depoimentos, pelas falas aqui no chat, né? Não vi nenhuma dúvida, mas vi sim todos te parabenizando aqui a respeito das lindas reflexões que você trouxe, esse carinho e esse cuidado. Então, por isso, muito obrigada em nome da Eucatura, é um prazer sempre ter você aqui com a gente. A live, gente, vai ficar salva, vai ficar aqui no YouTube, né, no canal da Eucatur, para quem quiser assistir, rever, trazer essas reflexões, e também a gente vai disponibilizar no EDC para todos os nossos colaboradores. Então, se você tem um colega, né, se você quer levar essa fala da Lohana, né, Lohana? Está no canal do YouTube, encaminha o link, compartilha, que é um prazer e é muito importante, né? Embora Setembro Amarelo seja um marco, falar de saúde mental e cuidar da saúde mental não pode ser só no setembro, é todos os dias e é esse o nosso papel também nesse cuidado com todos, né, que nos cercam. Obrigada, Lohana, mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez por vocês ouvirem, né, por me acolherem aí nesse momento, pela atenção de todos. Eu desejo que a gente tenha uma saúde mental, né, bacana aí, que a gente possa ter esse cuidado conosco e cuidarmos uns dos outros também. Que legal, e é isso mesmo, como falaram aqui, né? Como é bom terminar o dia assim de uma forma mais leve, falar de um assunto importante, mas falar desse cuidado sensacional. Obrigada mais uma vez pela parceria, Lohana. Um abraço para todo mundo, gente. Boa noite.